A análise de risco é uma das etapas do processo de organização dos riscos que as empresas realizam como forma de avaliar as possibilidades de ocorrerem acidentes no ambiente de trabalho. Seu principal objetivo é a identificação dos riscos presentes nos ambientes de trabalho, tomando como base o meio ambiente e a presença de terceiros. Segundo o Guia para Avaliação do Risco Ambiental de Organismos Geneticamente Modificados, a análise de risco é o uso sistemático da informação disponível para guiar a tomada de decisões com base nos riscos e benefícios avaliados da adoção de uma tecnologia em particular. E ela conta com 3 partes. Primeira, a avaliação de risco. A avaliação de risco é o processo científico de estimular níveis de risco, incluindo estimativas sobre possíveis consequências. Depois de identificar metas de proteção, consiste no uso sistemático da informação disponível para identificar possíveis perigos e sua probabilidade de ocorrência, para em seguida inferir com certeza aceitável sobre a inocuidade da nova tecnologia num determinado ambiente e sobre a saúde humana e animal. 2. Manejo e gestão de risco. É o processo de definir ou propor estratégias para prevenir, mitigar ou controlar os riscos em níveis aceitáveis. Estabelece restrições e medidas de controle que devem ser adotadas. 3. Comunicação de risco. É o intercâmbio interativo de informação entre os diferentes atores sobre os possíveis perigos de seu manejo, assim como dos benefícios para que se tomem decisões informadas. Envolve um diálogo aberto entre os reguladores, os tomadores de decisão e o público. Como requisito mínimo, os argumentos favoráveis ou contrários aos OGMs devem ser baseados em dados e argumentos científicos seguros, e não apenas nos achismos populares. Esta análise ela pode ser calculada mediante as probabilidades de um ou mais riscos acontecerem, baseando-se no grau em que se encaixam, simples ou detalhado. As contas são relativamente fáceis, só que geralmente são de adição e multiplicação e buscam conhecimento prévio para adicionar valores às escalas e por fim chegar a um resultado. Após ser calculados os riscos, deve-se avaliar se eles são aceitáveis ou não, e então passar para as próximas etapas até a liberação do manuseio dos transgênicos. A avaliação também conta com representantes que avaliam impactos socioambientais, socioeconômicos, éticos e entre outros. Analisando os riscos do feijão transgênico da Embrapa no ano de 2020, cujo esse contou com 3 tipos de risco. Risco 1 são os riscos alimentares. São os efeitos imediatos de proteínas tóxicas ou alergênicas dos OGMs. Riscos causados por efeitos pleiotrópicos das proteínas transgênicas no metabolismo da planta. Risco mediados pela acumulação de herbicidas e seus metabólitos nas variedades e espécies existentes. Riscos 2. Risco ecológico. Erosão da diversidade das variedades de culturas devido à ampla introdução das plantas GM derivadas de um grupo limitado de variedades parenterais. Risco de transferência horizontal não controlada das construções para a microbiota da rizosfera. Efeitos adversos na biodiversidade devido a proteínas transgênicas tóxicas, afetando insetos não alvo, assim como a microbiota do solo, rompendo desta forma a cadeia trófica. Risco 3. Riscos agrotecnológicos. Risco de mudanças imprevisíveis em propriedades e características não alvo das variedades GM, e há efeitos pleiotrópicos de um gene introduzido. Perda da eficiência do transgênico resistente a pragas devido ao cultivo extensivo das variedades GM por muitos anos. Possível manipulação da produção de sementes pelos donos da tecnologia Terminator.